Seja muito bem-vinda ao Lugar Nenhum, o espaço que nasceu para dar voz para o seu subconsciente. Um espaço que nasceu para a gente conseguir formular aquilo que a gente não consegue nem nomear direito. Essa introdução, ela está sendo criada, então você vai ver algumas variações, mas todas elas falam sempre do mesmo tópico, que é dar voz àquilo que a gente não consegue falar no nosso dia a dia. E nós chegamos no episódio número 6. Eu tô extremamente feliz de ter chegado nesse episódio, estar produzindo esse projeto. Tá sendo um desafio, mas um desafio gostoso. Um desafio que tem me provado e um desafio que tem trazido outras pessoas para perto de mim para me auxiliar nesse processo. Mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os episódios passados e dar introdução para o que vem pela frente, ok? O que a gente falou até aqui? Bora conferir? Então, nos episódios passados, a gente falou sobre o cansaço de precisar ser alguém, sobre identidade como construção e defesa, sobre o que nós herdamos sem perceber, ou seja, coisas dentro do nosso jeito de ser que não são nossas de fato, que são herdadas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, do nosso recorte social, das pessoas com quem nós convivemos, beleza? Falamos também sobre quem fomos antes das mudanças que nós precisamos fazer em nossas vidas e sobre quando a vida desmonta quem a gente era. E aí hoje, meus amados, o tema é um tema diferenciado. O tema vai ser medo. O medo da mudança. E aí aqui eu separei algumas coisas importantes antes da gente começar a discorrer sobre esse assunto. O primeiro ponto é: o que é o medo? Vamos lá. O medo é uma resposta biológica essencial para a sobrevivência quando o cérebro identifica uma ameaça. A amígdala ativa o corpo, que libera a adrenalina e o cortisol. E aí a gente entra em estado de luta, de fuga ou de congelamento. E é assim que a gente tem o nascimento do medo. E tudo isso acontece em milésimos de segundos. Quem já passou, todo mundo, na verdade, uma situação de pavor, uma situação de medo, você sente fisicamente isso sendo acionado em você, onde você tem a luta, a fuga ou o congelamento em questão de segundos, ok? Agora que a gente colocou dentro de uma caixinha o que é o medo, agora a gente vai puxar para quando a gente tem medo da mudança. E aqui eu vou discorrer um pouco sobre essa situação, porque muitas das vezes a gente precisa mudar não porque nós escolhemos, mas porque a vida colocou isso pra gente. Em que situações isso pode acontecer? Falecimento de alguém, nascimento de alguém, troca de trabalho, demissão, fim de uma amizade, começo de alguma coisa. São coisas que estão além daquilo que você pode de fato controlar e que te fazem mudar de alguma maneira. Então essas mudanças, elas estão sempre acontecendo. Queira você sim, queira você não, você está em processo de mudança. Porém, todavia, existem alguns pontos na nossa vida em que a gente decide que é hora de mudar. A gente começa a se olhar e a gente começa a não se reconhecer mais naquele ambiente, naquela conversa, naquela relação, naquele lugar, naquele tipo de comportamento. É um momento um tanto quanto catártico, onde você se percebe enquanto ser humano existente na face da Terra. E aí você se dá conta de que a jornada que você está trilhando não tem nada a ver com o caminho que você quer chegar. E aí você resolve mudar. Primeiro ponto é mudar o que, para quê e como. O medo começa a partir daí. Porque quando acontece algo externo na minha vida que eu preciso trazer para minha realidade e fazer com que isso seja algo vívido para mim e funcional na minha realidade, eu querendo ou não, eu gostando ou não, eu vou mudar para que aquilo funcione para mim. Confere? Agora, quando eu percebo que eu preciso mudar e eu tenho que tomar essa atitude, fica mais difícil. Um exemplo prático é: eu não estou mais feliz no meu ambiente de trabalho. Eu não estou mais contente, eu não quero mais dividir com essas pessoas, eu não acho que esse lugar me desenvolve, eu não acho que esse lugar me traga desafios o suficiente para que valha a pena estar aqui trazendo minha expertise, porque vamos lá, trabalho não é só dinheiro. Sim, pode ser só dinheiro, a gente vai discorrer sobre isso em outro momento, mas quando a gente está falando no contexto da vida, o trabalho ele acaba passando um lugar de só dinheiro,
Porque no final das contas, você passa mais tempo no trabalho e com as pessoas que você trabalha do que com a sua família e com as pessoas com quem você convive. Então precisa haver o mínimo de paixão por aquilo que você faz. E muitas vezes a gente se vê num ambiente onde não é apaixonante, onde tem uma função para ser feita, eu preciso fazer, e tem uma série de outras coisas no derredor que tornam essa execução extremamente trabalhosa, extremamente morosa, mas eu preciso fazer e eu estou fazendo. Mas algo dentro de mim tá tão infeliz, tá tão cansado da rotina, que esse algo decide que quer mudar, que quer ir para um lugar diferente. Mas aí um outro lado meu fala assim, beleza, vamos, mas como? A gente não tem currículo, a gente não tem costa quente, a gente não tem quem indique, a gente não é filho do dono da empresa. O que eu faço com essa informação? E muita gente trava nesse momento, onde você consegue constatar que você não é mais feliz, você consegue entender que a vida que você tem hoje já não te leva para o lugar aonde você almeja. Você já conseguiu constatar que você precisa realizar mudanças no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua forma de viver, buscar estudo, buscar melhora, enfim, você já entendeu. Mas algo dentro de você te impede. Eu costumo chamar isso de desconforto confortável. Eu não estou feliz, eu não quero estar aqui, mas o meu medo de enfrentar o novo é maior do que a minha vontade de sair de onde eu tô. Então eu prefiro enfrentar um diabo conhecido, um desconforto confortável, porque eu já sei a hora que eu vou ter que chorar, eu já sei a hora que eu vou reclamar, eu já sei a hora que eu vou ficar chateado. Então é muito mais fácil levar uma vida previsível, mesmo que essa vida previsível seja extremamente infeliz. E aí você olha pro redor e você vê um monte de gente vivendo exatamente dessa maneira. A pessoa reclama da vida, a pessoa não tá contente com aquilo que ela tem, a pessoa visivelmente ela tá como uma planta que não recebe água, secando sob o sol, mas diferente da planta, esta pessoa tem pés e braços que conseguem movê-la da situação onde ela está, que não a agrada, para uma situação que seja mais favorável, para um novo momento. Mas o medo do que vai vir do novo é muito maior do que a vontade de tentar ir para o novo. Então eu prefiro continuar aqui. Eu vou te fazer uma pergunta simples, mas não tão simples. E a minha pergunta é: quem é você? Tirando a sua profissão, a sua formação, filho de quem que você é, pai de quem que você é, mãe de quem que você é, qual o cargo que você ocupa, se você fala inglês ou não, se você faz alguma aula de instrumento, toca alguma coisa ou não. Tirando tudo isso, tirando todas as camadas sociais que você ocupa e que você performa, quem que é você? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque a gente nunca foi ensinado a pensar sobre isso. Alguns de nós têm intrínseco uma noção de quem nós somos. Outros de nós não têm a menor ideia de quem é, porque foi ensinado por diversas vezes, em várias situações diferentes, o que se é esperado de você, quem você deve ser nessa situação, qual papel você deve desempenhar nesse momento. Mas quem é você de verdade, de você para você, tirando as camadas sociais, fica no limbo. As pessoas, elas normalmente não sabem dizer, tanto que quando nós perguntamos, me fala um pouco sobre você, a primeira coisa que a pessoa responde é: ou eu trabalho com, ou eu sou mãe de. Nunca fala sobre si, mas sim de uma posição que ela ocupa dentro da escala social. E tudo bem, você pode ser a profissional, você pode ser a mãe, você pode ser a estudante, você pode ser a. Mas é importante que você compreenda que você não é só isso. Você não é só a mãe de alguém. Você não é só a vaga que você ocupa. Você não é só. Entende? Você é uma construção de muitas coisas. Mas quais são essas coisas? Hoje, a gente tem uma defasagem absurda com relação à troca social, com relação à conversa, com relação a círculo de pessoas. E, meus queridos, querendo ou não, gostando ou não, sendo de acordo com isso ou não, nós somos seres sociais. Nós precisamos trocar com os nossos semelhantes para que a nossa vida fique saudável. É uma droga falar isso, e eu falo isso em lugar assim de propriedade.
Não gosto de pedir favor, não gosto de depender, mas olha que interessante, a vida me colocou numa situação onde eu dependo de uma pequena rede de apoio para poder existir, inclusive para gravar esse episódio. Eu sou mãe atípica, eu trabalho fora, enfim, eu preciso existir dentro de um círculo social, mas para além da necessidade, nós somos formados para conversarmos, para trocarmos uns com os outros. Tem estudos que mostram que quando a gente troca, conversa com outros semelhantes, coisas dentro da gente são acionadas, endorfina, dopamina, neurológico, biológico. Cara, é incrível como o trocar com outras pessoas acionam muitas coisas em nós. Isso aqui que a gente está fazendo é uma forma do seu cérebro oxigenar, do seu cérebro ampliar a linha de horizonte que ele enxerga e falar assim, tá, beleza, não tô feliz aqui onde eu tô, vou para outro canto. Tá, eu entendi, faz sentido isso aqui pra mim. O seu cérebro consciente e subconsciente tá trabalhando em cima disso, mas só isso aqui, meus amigos, só isso aqui, meus amigos, não funciona. E isso também conta pra sua mudança. Porque quando você decide mudar para algum lugar e surge o medo da mudança, se você tiver repertório, se você tiver caminhos, se você tiver apoio, se você tiver bem consigo mesmo e com o seu derredor, a movimentação fica um pouco menos dolorosa. Fica parecendo muito menos que você está indo pular da beira de um precipício e está indo trilhar um caminho novo. Porque quando a gente vai pro novo, a sensação que fica é, eu tô indo pular da beira do penhasco e eu vou me lascar, vou quebrar minha cara inteira. Então é melhor continuar tomando no meu butico aqui aonde eu tô, do que tomar no meu butico num lugar que eu não sei nem qual é o tamanho do sarrafo que vai vir. Mas isso também te impede de crescer, de conhecer coisas novas. Então aqui eu deixo essa provocação. Quem é você quando todas as suas cortinas sociais caem? Você está feliz com o que sobra depois que a gente desmonta tudo isso? Você está infeliz com algo na sua vida, mas você tem medo de mudar? E por quê? Essas vão ser as lições de casa que eu vou deixar para que você consiga pensar um pouco sobre isso e discorrer um pouco sobre isso na sua vida. E por que eu coloco muito em todos os episódios na sua vida? Por quê? Primeiro ponto, eu não tenho como te passar uma fórmula mágica para sua vida funcionar ou não. E qualquer pessoa que te venda que é possível, ela tá mentindo. Não existe vida feita, vida pronta. Por quê? Somos seres diferentes, temos vivências diferentes, temos vidas com necessidades totalmente diferentes, temos prismas de enxergar a vida de maneiras diferentes, coisas que para mim são encantadoras, para outras pessoas são uma porcaria e vice-versa. Então eu não posso pegar a minha realidade e aplicar na sua vida porque não vai funcionar. Mas eu posso pegar o método que eu desenvolvi para fazer a minha vida andar e te mostrar para você adaptar para sua vida e tentar andar. E aqui os primeiros pontos são o autoquestionamento de o que eu quero, eu tô feliz com isso, o que eu vou fazer com essa informação e por onde eu começo. É o primeiro ponto. E por que fazer esses questionamentos é tão importante? Para que você consiga mapear as suas próprias necessidades. Por mais que você ache, eu sei o que eu quero, eu sei do que eu preciso, eu sei do que eu gosto, no fundo, a gente está perdendo isso. Quando a gente entra na rede social, quando a gente acessa o nosso TikTok, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso YouTube, nosso LinkedIn, todas essas frentes que são para nós hoje coisas cotidianas que nós acessamos todos os dias para a gente desestressar, para a gente dar uma risada, para a gente ver o que está acontecendo no mundo, tá vendendo de volta pra gente a imagem daquilo que é esperado de nós enquanto posição na sociedade. Então, você é mulher e você é mãe, eu espero isso de você. Você é mulher e você é negra, eu espero isso de você. Você é homem e você é hétero, eu espero isso de você. Você é homem e você é gay, eu espero isso de você. Então, na sociedade, todos nós temos o nosso papel, o nosso lugar a ser ocupado. Mas, para quê? E por quem? E quem colocou essa regra? A gente não se questiona. A gente já cresce incutido nessa sociedade. A gente é preparado para ir para o mercado de trabalho, para produzir e para comprar aquilo que a gente produz, para retroalimentar um sistema que se sustenta através dos nossos dias, das nossas horas, da nossa força de trabalho. Entende? Não é interessante que você se questione essas coisas, porque uma peça que funciona adequadamente em um sistema não precisa ter sentimentos próprios.
E ok, se você está feliz em fazer parte de um sistema onde você é uma peça funcional e você está ciente e está ok com isso, segue o bonde. Não tem problema, você pode continuar vivendo a sua vida. Agora, se você for da parcela da galera que está incomodada, que tá encucada, que tá inquieta, que quer conquistar alguma coisa, que quer ir para algum lugar, que não é feliz com a atual vida que tem, é assim, eu não odeio a vida que eu tenho, mas eu sei que eu tenho potencial para desenvolver uma coisa melhor. Essa conversa faz sentido para você, porque a gente desenvolve coisas melhores a partir da nossa vivência e das coisas que nós arriscamos. E para fazer isso, a gente tem que mapear o caminho. E para mapear o caminho, a gente tem que se autoquestionar. Então, se descolar dessa figura social, do cargo que você ocupa, da mãe de quem você é ou da filha de quem você é, e olhar para você mesma com tá, quem sou eu, o que eu quero, o que eu gosto e para onde eu vou, é um desafio gigantesco, mas necessário nesse momento onde você entendeu que você não é feliz com aquilo que você está desenvolvendo, você quer ir para um caminho diferente, desenvolver uma coisa diferente e você não tem repertório ainda e muito medo para fazer essa movimentação. Esse ambiente cinzento é o lugar nenhum que tá aqui para desmontar essas coisas e remontar, tornando isso pontes para que você consiga acessar alguma coisa. Fechou? Entendeu? Exemplo plástico é esse podcast aqui. Quando eu pensei e idealizei esse projeto, ele tinha uma outra cara, ele ia ser de um outro jeito. E aí eu comecei a me questionar, tá, mas eu vou fazer esse podcast, esse espaço, esse experimento, esse projeto, pra quê? Pra quem? O que eu vou levar pra alguém? E o que eu espero em troca? E assim eu fui começando a desenvolver e comecei a entender como que eu poderia encaixar isso na minha vida, como que eu conseguiria executar, como que isso iria para o ar, quais os frutos que eu posso colher a médio, curto e longo prazo. Então ele não foi assim, eu peidei e saiu o podcast. Não, foi planejamento, foi estruturação e dentro da minha realidade. Porque eu gostaria muito de estar num puta lugar legal gravando, mas eu tô aqui dentro do meu escritório. Obrigada, Deusa, por ter este espaço. Sou muito feliz aqui, mas é pequenininho, por hora é isso que eu tenho, não sei quando isso pode mudar. Uma hora vai mudar porque tudo evolui. Eu estou criando este projeto exatamente com esse intuito de evoluir. Mas pensem comigo, foram 5 anos estruturando. 5 anos para encaixar dentro do meu cotidiano, com filhos, com atipicidade, com trabalho, com empreendedorismo, com estudo. Porque vamos ser sinceros, às vezes a gente precisa fazer uma movimentação na nossa vida, mas não existe espaço na nossa vida no momento para essa movimentação ser feita. O dia tem só 24 horas, a semana tem só 7 dias. E eu tô com as 24 horas e os 7 dias tomados por um monte de outras coisas. Show! Que inclusive esse monte de outras coisas são a junção da vida de bosta que eu não quero mais viver. Só que eu preciso desta vida para pagar as minhas contas e quem sabe bancar os meus sonhos. Automaticamente eu estou numa sinuquinha de bico. Então, é aí que entra a estruturação, o autoquestionamento. O momento onde você tira da cabeça e põe no papel para você realizar se isso vai ser um caminho viável ou se isso é uma ideia de devaneio. Ok? E assim você vai começando a eliminar o medo da transformação e achar caminho. Porque tá, beleza, tô infeliz com a minha vida, show. Vou ficar com cara de cu o tempo inteiro e chateado e reclamando e praguejando? Não, não dá. Entende? Que não dá, que não nada vai mudar. Se você só fizer isso, você pode, você tem total direito, mas você não vai poder esperar mudança a partir do momento que você não traz a mudança. E para além disso, quando a gente pensa em, tá, ok, eu quero mudar alguma coisa na minha vida, isso se chama sonhar. Aí quando você dá uma olhada nas notícias, assiste um canal ou vê um portal e você se dá conta que o mundo tá da maneira que tá, das coisas que estão acontecendo, das atrocidades que têm ocorrido, é natural uma parte sua falar assim, quem é você para estar sonhando no mundo que você tá vivendo? Dá graças a Deus que você tá vivo e pagando as contas, cara. E a gente se convence disso. A gente se convence. Mas essa voz interna que te diz isso, ela foi treinada externamente porque é necessário que você, em meio ao caos e ao desespero, continue produzindo para que o sistema não se quebre, mesmo que você esteja quebrado. E depois de todo esse discurso, a questão é, tá, e como é que de fato
consigo fazer isso? Bora lá. Questionamentos, respostas. Depois de questionamentos e respostas, é você conseguir condicionar o seu eu para enfrentar a mudança. Existe um modelo prático? Não. Existe uma fórmula pronta? Não. Cada um de nós funciona de uma maneira diferente. E aqui eu vou trazer o meu recorte pessoal, é intransferível, de coisas que eu fiz na minha vida que funcionaram e me trouxeram resultados positivos. Primeiro ponto, eu consegui entender que sozinha eu não consigo fazer muita coisa. E eu me aproximei de pessoas que despertam em mim o meu melhor. São pessoas que, quando eu converso com elas, é uma conversa que nutre, é uma conversa rica. A gente fala de vida, a gente fala de espiritualidade, a gente fala do universo, a gente fala da atual situação política do país, a gente fala de música, a gente fala de sexo. Você entende? Que você ter um pequeno grupo de pessoas onde você consiga trocar sinergia, experiências e visões de mundo te alimenta para que você consiga matar o seu medo. Então, ter pessoas próximas de você que não falem só de tragédia, só de fofoca, só da vida dos outros, pessoas que te nutrem, e você também precisa nutrir essas conversas, e para que você consiga nutrir essas conversas, você precisa buscar conteúdo. Como diria Tebilu, busque conhecimento. E aí entra rede social, podcast, livro, a reeducação do consumo de conteúdo. Eu sou de uma época, gente, que não existia internet, não existia rede social, não existia nada disso. A gente ia fazer um trabalho de escola, como os antigos astecas. Nós tínhamos que ir até uma biblioteca, procurar um livro, ler o caralho do livro, desculpe o palavrão, e fazer na folha ao maço o resumo daquilo que entendi do livro. E a biblioteca, meus queridos, tinha um tempo pra você ficar ali dentro. Normalmente abria 1 hora e fechava às 4. Então você tinha que ler aquilo como The Flash. Ou seja, para mim é um pouco mais fácil conseguir me desconectar daqui e buscar conteúdos em outros lugares. Gerações que já nasceram conectadas não têm essa facilidade, porque a atratividade que a internet tem não vai acontecer em outros lugares, mas você reeducar o seu pensamento para você ler, para você consumir conteúdos mais longos, conteúdos que te provoquem, conteúdos que te trazem alguma profundidade, conteúdos que te expandem os horizontes, ler coisas e assistir coisas que estão fora da sua zona de conforto te abre janelas para você ver o mundo de maneira diferente. E isso também é repertório para você conseguir calar o medo. E os outros dois são meditar. Eu medito do meu jeito, antes de dormir. Como eu expliquei, a minha vida é um pouco complexa, então eu não consigo parar no meio do dia e fazer 10 minutos de meditação. É impossível. Não dá. Não, impossível é uma palavra muito forte, mas hoje não é uma realidade palpável para mim, ok? Mas, antes de dormir, eu faço ali o meu apanhado do dia, agradeço pelas coisas que deram certo, tento entender as coisas que deram errado, o que eu poderia ter feito de diferente. Depois daquilo, eu deixo meu pensamento livre, leve, solto. Gente, isso ajuda muito a você conseguir achar alternativas para coisas que você achou que não tinham caminhos. Parece besteira, mas isso traz para o cérebro uma forma dele conseguir pensar para além do desespero. Eu tenho uma situação para resolver e eu não preciso resolvê-la em 5 minutos. Eu tenho tempo para discorrer sobre isso e pensar sobre isso. A gente acha que tá tudo certo, que o cérebro consegue maquinar em 5 minutos, mas quando você dá condições, descanso e tempo de qualidade para ele, ele consegue pensar em coisas melhores que vão ser boas tanto para você quanto para o outro lado quando forem conflitos, ou coisas boas para você quando forem pessoais. Eu recomendo. Se você nunca meditou, se você não tem esta prática, comenta aqui no episódio que a gente troca uma ideia um pouquinho. Eu não tenho uma prática exclusiva e nunca segui nenhuma dica, nenhuma aula, inclusive tá nos meus planejamentos de próximos cursos fazer curso de meditação, mas hoje eu descobri o meu jeito. Li ali, entendi como funciona, entendi o que eu preciso fazer comigo mesma e funciona e me ajudou muito. Depois que eu comecei essa prática, eu me senti muito menos estressada, com muito menos ansiedade e muito mais resolutiva nas minhas próprias coisas. Porque quando é pros outros, a gente faz correndo. Agora, quando é pra gente, depois a gente faz. Só que quando você separa um tempo dentro da sua vida para pensar sobre a sua própria vida, automaticamente você começa a resolver as suas coisas. E o último, mas não menos importante, é tirar tempo offline. Não preciso viajar, não preciso ficar na beira da praia. Gente, é só desligar a internet, celular, televisão e dar uma caminhada na vila, dar uma passeada com o cachorro, uma olhada no céu, ficar em silêncio dentro de casa. Todos esses processos ajudam. Por quê?
Quando você tá a todo momento consumindo, lendo, assistindo, olhando, ouvindo, seu cérebro não tem descanso. Mesmo que você assista uma série de conforto para o seu cérebro dar uma relaxada, ainda assim ele vai ter que processar o que ele tá vendo, o que ele tá ouvindo, o que ele tá absorvendo e dar reações. E tudo isso cansa. Então, às vezes, você só dá uma desbaratinada e ficar em paz, deixar o seu cérebro vagar pelo nada, ajuda muito. Isso que eu passei não são regras, não é algo que vai resolver a sua vida, mas são caminhos que eu utilizei para conseguir sair da pura bosta e estar hoje aqui gravando um podcast com muito prazer, com algo que eu gosto de falar, com algo que eu tô segura para estar aqui trocando ideia, algo que me abriu para estudar psicanálise, para criar novos projetos, para ter culhão de abrir processos com outras pessoas, porque toda a vida eu sempre toquei os meus projetos o mais solo que eu pude. Por quê? Para não chatear o outro. Mas quando você tem repertório e segurança, você fala, poxa, isso aqui pode ser uma coisa para além. Isso pode ser uma ponte. Esse projeto pode abrir um horizonte que não é só financeiro, é um projeto de mudança de vida dos outros. Então, até a forma como você enxerga as coisas muda quando você começa a mudar. Então, para você conseguir calar o medo da mudança e abraçar de fato a sua nova versão e trabalhar em cima dela, buscar curso, conhecimento, mudança, saída e olhar para você com tesão de falar, porra, eu tô curtindo muito a vida que eu tô vivendo, são processos e esses são alguns dos processos que eu utilizo. E se você gostou desse episódio, se fez sentido para você, nas outras redes sociais eu discorro um pouco sobre isso e muitas outras coisas do dia a dia. E se você quiser me seguir, anota aí, lá no Instagram, no TikTok e no Substack e no YouTube, não sei onde você vai estar assistindo esse cara, se for no Spotify ou no YouTube, saiba que eu tenho as duas redes, é só procurar Aquela Dai. Ok? No YouTube é Lugar Nenhum, no Spotify é Lugar Nenhum, que é o nome do espaço, o nome do podcast, e as outras redes que são as minhas redes pessoais, é só procurar Aquela Dai, vai ser um prazer te receber lá e a gente conversar um pouco mais. E não perca o próximo episódio da nossa temporada, que vai ser sobre a mulher que eu fui, e esse vai ser um ensaio ficcional. Para quem não está acompanhando desde o começo, a gente tem algumas mesclas aqui no podcast, onde a gente fala sobre cotidiano, vida normal, vida real, vida comum. Vou trazer aqui vidas de outras pessoas que nos ouvem aqui, já tem algumas pessoas já cotadas ali, e tem os ensaios ficcionais que podem ser o relato de alguém que não quis se identificar ou pode ser pura ficção. Fica na imaginação porque é um combinado que eu tenho com as pessoas que dividem as suas histórias. Eu nunca revelo se é ficção ou se é relato. Mas no próximo episódio eu te espero pra gente discorrer sobre isso. Um beijo. Senhor, chegamos à sala do fundo número 7, gente. Que doideira, bicho. Eu sei que vocês perceberam que o microfone tá falhando. Desse episódio, eu não sei, porque como eu tô gravando direto, eu ainda não parei pra ouvir. Na hora que eu for editar, eu vou descobrir. Mas o episódio anterior ficou falhado e eu vou contar um rolê pra vocês. Eu tô com esse microfone Maravigold do Pod, ok? E ele não tem entrada no aparelho que eu tô usando pra gravar. E aí eu preciso usar um adaptador. E aí eu descobri, chat, que o adaptador dá uma falhada. Então, do nada, ele liga e desliga quando ele quer. Aí ele capta o áudio do microfone e depois o áudio do ambiente. Porém, eu testei com algumas pessoas que falaram, velho, primeira coisa, isso acontece nos melhores canais, principalmente nos canais grandes. Segunda coisa, o que conta é o conteúdo, não é só o áudio, então espero que vocês estejam curtindo e gostando. E terceira coisa, é o que eu posso hoje, meus amigos. Então, assim, deixa aí a sua moral, seu like, seu compartilhamento. Vamos monetizar esse canal aqui, esse perfil aqui, esse negócio aqui, pra gente ter possibilidade de ampliar. Imagina eu fazer um podcast, a gravação, num estúdio com convidados. Imagine você assistindo um bate-papo desse, tomando seu cafezinho, sua água, seu vinho, sua cerveja, não sei ainda, a gente ainda vai definir porque cada um toma aquilo que quer. Amanda, seu energético. Cara, imagina que delícia. Mas hoje eu consigo gravar aqui do fundinho do meu escritório, estou muito feliz com isso. Acho o escritório muito ajeitadinho, com as coisinhas que tenho. Depois eu vou falar sobre cada um dos itens que eu tenho aqui. Mas é isso, meus amados. Esse pod tá nascendo assim com a
parto natural. Vamos nessa. Depois que eu conseguir pôr o primeiro episódio no chão, a primeira temporada no chão, aí eu vou analisar os pontos positivos e os pontos negativos. Mas do episódio 0 até o episódio 6, que eu acredito que já devam ter dado umas 10 gravações, posso dizer que está sendo uma jornada muito gostosa de ser feita. Eu tenho melhorado minhas maneiras de pesquisa, já entendi como que eu consigo cadenciar isso aqui sem ficar com apenas 10 minutos, mas ficar um tempo gostoso para discorrer. E eu deixo aqui aberto. Fala aí o que você está achando, seja sincero, coração. Sua opinião é muito importante para nós. Quero muito saber. Muito obrigada. E agora a sala dos fundos está se fechando porque eu preciso voltar para trabalhar, porque eu estou no meio do horário de expediente, estou usando meu horário de almoço para gravar isso aqui. Beijo.